Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Aqui é Joana Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Diário da História. O vídeo de hoje é a parte 3 da série sobre a dinastia Plantageneta. Neste vídeo, irei apresentar as biografias dos reis Eduardo I e Eduardo II. O primeiro se tornou um reformador e conquistador implacável, enquanto que o segundo foi considerado um rei fraco, cujo reinado foi marcado por polêmicas e deposição. Sugiro que, se você é novo aqui no canal, assista os vídeos anteriores da série. O link dos vídeos está na descrição e no card acima. Eduardo I, conhecido pelos codinomes de Eduardo Pernas Longas, Martelo dos Escoceses e Justiniano Inglês, reinou como rei da Inglaterra de 1272 a 1307. Eduardo nasceu em 1239, no Castelo de Westminster. Ele era filho do rei Henrique III e da rainha Leonor da Provença. Seu pai decidiu dar-lhe o nome de Eduardo, um nome que não era popular entre a aristocracia inglesa, mas com o propósito de homenagear Eduardo, o Confessor. Quando Eduardo tinha 14 anos, seu pai negociou o casamento do filho com Leonor de Castela, a meia-irmã do rei Afonso X de Castela. Esse casamento seria uma aliança política entre a Inglaterra e o Reino de Castela. O casamento dos jovens foi um arranjo político, mas, de acordo com os relatos históricos, indicam que Eduardo e Leonor se apaixonaram e foram muito unidos até a morte de Leonor em 1290. 9 anos após a morte de Leonor, Eduardo I casou-se com Margarida da França. Este casamento foi parte de um acordo de paz com a França, após anos de conflitos na Gasconha e em Flandres. Margarida era filha do rei Filipe III da França e meia-irmã do rei Filipe IV. Na época do casamento, Eduardo tinha 60 anos e Margarida, 17. Apesar da grande diferença de idade, o casal desenvolveu um relacionamento harmonioso e feliz. Margarida era uma rainha popular e teve 3 filhos com Eduardo. Ainda jovem, Eduardo foi influenciado por seus tios poitevinos, algo que foi rejeitado por outros membros da aristocracia inglesa. Após a expulsão de 2 tios, Eduardo aliou-se com Simão de Montfort, líder de um grupo de barões que se opôs ao governo de seu pai, o rei Henrique III. Para piorar a situação, as provisões de Oxford foram redigidas em maio de 1258, introduzindo um novo tipo de governo, no qual um conselho privado de 15 membros aconselharia o rei 3 vezes por ano. Eduardo reagiu opondo-se a essas reformas, mas posteriormente começou a mudar de opinião. Eduardo reagiu opondo-se a essas reformas, mas posteriormente começou a mudar de opinião e no ano seguinte firmou uma aliança formal com um dos principais reformadores. Em 15 de outubro de 1258, Eduardo havia prometido apoio aos barões e ao seu líder, Simão de Montfort. O apoio de Eduardo gerou mais um desacordo com seu pai, que temia que Eduardo estivesse organizando um golpe para destroná-lo. Um ano depois, Eduardo e Henrique III se encontraram e reconciliaram-se. Em 1264,
Durante a Segunda Guerra dos Barões, Eduardo aliou-se ao seu pai, lutando junto com os soldados para retomar o castelo de Windsor e dissipar os rebeldes de uma vez. Todas as tentativas de negociação instigadas pelo rei Luís IX da França fracassaram e o conflito continuou. Eduardo lançou uma campanha militar que culminou na Batalha de Evesham, em agosto de 1265. O resultado foi a morte de Montfort e o fim definitivo do grupo baronial, que foi derrubado no castelo de Kenilworth. 6 anos depois, Eduardo se veria envolvido em um novo conflito, desta vez na Nona Cruzada, a última grande cruzada à Terra Santa. Eduardo, percebendo que o rei Luís IX da França havia fracassado na captura de Tunis, decidiu zarpar para Acre. No entanto, sua participação nesse conflito foi curta, pois recebeu a notícia que seu pai estava muito doente, o que forçou seu retorno à Inglaterra. Enquanto estava na Sicília, Eduardo recebeu a notícia da morte de seu pai, mas em vez de voltar às pressas para casa, o país passou a ser governado por um conselho real, e Eduardo foi proclamado rei em sua ausência. 1 ano depois, ele retornou à Inglaterra e foi coroado rei Eduardo I, no dia 19 de agosto de 1274. Eduardo I tornou-se muito popular em virtude das profundas reformas políticas, jurídicas e administrativas que fez em seu reino. Eduardo se tornou um exemplo de rei administrador, soldado e um homem com fortes convicções religiosas. Em 1274, Eduardo I iniciou seu programa de reformas com uma investigação sobre as práticas governamentais e administrativas. As conclusões dessa investigação foram registradas em 100 rolos e demonstraram onde os direitos reais foram violados por cidadãos locais com poder substancial. Eduardo queria restaurar a lei e a ordem, o que lhe rendeu o apelido de Justiniano Inglês, em homenagem ao imperador bizantino. Durante o seu reinado, muitos estatutos foram aprovados. Um dos principais foi o primeiro Estatuto de Westminster, em 1275, que codificou muitas leis existentes desde a época da Carta Magna. Outros estatutos incluíam o fortalecimento do sistema policial de vigilâncias, a restauração da ordem pública, o cuidado com comerciantes e mercadores e a obtenção do controle da aquisição de terras para fins eclesiásticos. Essas reformas foram realizadas com a ajuda de Robert Burnell, o chanceler de Eduardo. Robert ajudou o monarca inglês a reorganizar completamente a administração do reino e, com isso, definindo uma nova era no governo da Inglaterra. Um dos maiores legados de Eduardo I é o nascimento do parlamento inglês. Sob sua liderança, as reuniões se tornaram cada vez mais frequentes, totalizando cerca de 46 reuniões durante seu reinado de 35 anos. Em 1275, Eduardo I convocou seu primeiro parlamento, que incluía membros da nobreza, homens da igreja e também, por meio de mandatos, a eleição de 2 representantes do condado e 2 representantes das cidades. Só muito tempo depois é que essa forma de parlamento representativo se tornou prática padrão, conhecida como parlamento modelo, e acabaria por formar uma base para a condução de todos os futuros parlamentos.
Grande parte de sua motivação para desenvolver uma forma de governo como a que ele fez baseava-se na arrecadação de fundos por meio de impostos para travar guerras. Algumas delas incluíram conflitos com vizinhos do outro lado do Canal da Mancha. A França também era uma forte aliada da Escócia, outro problema para Eduardo. A primeira parte de seu reinado foi dominada pelas suas relações com o país de Gales, em resposta às pequenas revoltas que ocorriam no país de Gales. O monarca decidiu lançar uma campanha completa de conquista. Qualquer sinal de revolta era recebido com mais violência, acabando com as esperanças galesas de independência. O país ficou sob total domínio de Eduardo I, e para demonstrar isso, em 1301, o seu filho, o futuro Eduardo II, foi nomeado príncipe de Gales. Sua abordagem a questões semelhantes de autogoverno na Escócia, no entanto, não foi tão fácil de resolver. Eduardo I respondeu às revoltas do outro lado da fronteira, impondo sua soberania sobre o país, o que foi recebido com hostilidade, continuando a causar conflito além do seu reino. Em 1290, Eduardo foi reconhecido como suzerano da Escócia e, nessa época, tomou a decisão sobre quem sucederia ao trono escocês. Ele escolheu John Boleyn, a quem tratou como um governante fantoche. A nobreza escocesa respondeu depondo Boleyn e formando uma aliança com a França. Em 1296, Eduardo invadiu a Escócia, aprisionou Boleyn na Torre de Londres e colocou o povo escocês sob seu domínio. Nesse período, ele ganhou o apelido de Martelo dos Escoceses. As inclinações de Eduardo I para a guerra necessitavam de um grande investimento. Em 1290, ele encontrou uma maneira de arrecadar receita. Nesse mesmo ano, foi emitido o Edito de Expulsão, que consistia na expulsão formal de todos os judeus da Inglaterra e a apropriação de suas propriedades. Com o edito, o monarca esperava aumentar o tesouro real para ser investido nas campanhas militares. O edito, de fato, ocorreu durante toda a Idade Média, até 1657, quando foi revogado por Oliver Cromwell. O último ano do reinado de Eduardo I, em 1307, foi marcado principalmente pela sua contínua tentativa de submeter a Escócia ao seu controle. Já idoso e com a saúde debilitada, Eduardo I liderou mais uma campanha militar para o norte, com o objetivo de derrotar Robert de Bruce, que havia se autoproclamado rei dos escoceses. Contudo, Eduardo I faleceu no dia 7 de junho de 1307. Considerando seu estado de saúde debilitado no último ano de sua vida, é provável que ele tenha sucumbido a alguma doença durante a campanha militar. Algumas fontes sugerem que ele pode ter sofrido de desinteria ou outra enfermidade infecciosa, comum em campanhas militares da época. O legado de Eduardo I da Inglaterra é complexo e multifacetado, marcado por conquistas significativas, reformas legais e controversas. Em resumo, o legado de Eduardo I é de um rei enérgico e determinado, que buscou expandir o poder inglês e fortalecer a administração do reino. Ele é lembrado tanto por suas conquistas militares e reformas legais, quanto por suas ações mais controversas. Olá, se você chegou até aqui, quero te pedir para você se inscrever no canal,
deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Isso ajuda o YouTube a apresentar o conteúdo do canal a mais pessoas e desse modo você estará ajudando o canal a crescer. Desde já agradeço. Eduardo II nasceu no castelo de Caernarfon, no país de Gales, em 25 de abril de 1284. Eduardo foi o quarto filho e o único sobrevivente do rei Eduardo I da Inglaterra e de sua primeira esposa, Leonor de Castela. Como Eduardo nasceu durante a conquista do país de Gales, seu pai o nomeou como o primeiro príncipe inglês de Gales, embora essa nomeação formal só tenha ocorrido em 1301. Sua infância foi marcada pela forte figura paterna de Eduardo I, um rei guerreiro e administrador. No entanto, Eduardo II desenvolveu uma personalidade bastante diferente de seu pai. Eduardo era conhecido por seus interesses em atividades consideradas menos reais para a época, como jardinagem, trabalhos manuais e companhias consideradas inadequadas pela nobreza. A morte de seu pai, em 7 de junho de 1307, o elevou ao trono inglês. Eduardo I, em seu leito de morte, teria pedido ao filho que continuasse a campanha militar contra a Escócia e que nunca permitisse o retorno de seu amigo exilado, Piers Gaveston. Quando assumiu o trono, o agora Eduardo II ignorou ambos os pedidos de seu pai. O reinado de Eduardo II foi marcado por conflitos constantes com a nobreza inglesa, principalmente devido à sua forte afeição e favorecimento a certos indivíduos ao invés dos nobres mais poderosos. Logo após ascender ao trono, Eduardo II chamou de volta Piers Gaveston, um cavaleiro gascão que havia sido banido por seu pai. O novo rei concedeu a Gaveston títulos e poder, o que enfureceu a nobreza, que via Gaveston como um oportunista e uma má influência. Os nobres decidiram agir e exigiram do rei o banimento de Gaveston. Eduardo II decidiu ceder à pressão dos nobres e exilou Gaveston várias vezes, culminando em sua captura e execução em 1312. Em 1314, Eduardo II liderou uma grande campanha militar na Escócia para tentar reafirmar o controle inglês. No entanto, seu exército sofreu uma derrota esmagadora nas mãos das forças escocesas, lideradas por Robert de Bruce. Essa derrota manchou profundamente o prestígio de Eduardo II e fortaleceu a independência escocesa. Após a morte de Gaveston, Eduardo II encontrou novos favoritos, Hugo Despencer o Velho e seu filho Hugo Despencer o Jovem. O crescente poder e a ganância dos Despencer desagradaram ainda mais a nobreza, o que gerou um período de instabilidade e guerra civil na Inglaterra. A situação se deteriorou ainda mais com o surgimento de Roger Mortimer, um poderoso barão das Marcas Galesas que havia escapado da Torre de Londres. No exílio na França, Mortimer fez uma aliança com a rainha Isabel, esposa de Eduardo II e filha do rei francês Filipe IV. Isabel estava cada vez mais descontente com o marido e com a influência dos Despencer. Em 1326, Isabel e Mortimer, que agora eram amantes, invadiram a Inglaterra com um pequeno exército. Muitos nobres se juntaram à sua causa e o regime dos Despencer rapidamente desmoronou. Hugo Despencer o Jovem
foi capturado e executado. Eduardo II foi deposto pelo parlamento em janeiro de 1327, sob a alegação de incompetência e má conduta. Seu filho, Eduardo III, foi proclamado rei. Eduardo II foi mantido prisioneiro em várias localidades. Temendo sua volta ao poder, seus inimigos ordenaram sua morte. Eduardo II faleceu na prisão de Berkeley Castle em 21 de setembro de 1327, em circunstâncias brutais e controversas. A versão mais aceita é que ele foi assassinado por inserção de um espeto em brasa em seu ânus, para não deixar marcas visíveis. O reinado de Eduardo II é amplamente considerado um dos mais desastrosos da história inglesa medieval. Ele é lembrado como um rei fraco, indeciso e excessivamente dependente de seus favoritos, o que levou a conflitos internos, derrota militar e, finalmente, sua deposição e morte. No entanto, algumas interpretações modernas buscam explicar sua personalidade e estilo de governar, sugerindo que ele pode ter sido mais um indivíduo inadequado para as expectativas de um rei guerreiro da época. Seu reinado serve como exemplo dos perigos de má governança e da importância da relação entre o monarca e a nobreza. Em resumo, Eduardo II foi um rei cuja falta de liderança e suas escolhas de companhia levaram a um período de grande instabilidade na Inglaterra, culminando em sua deposição e morte trágica. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Obrigada por sua companhia ao longo do vídeo. Até a próxima!